A primeira dica para contar uma história utilizando estatísticas é nunca fazer o que você está vendo na tela. Nunca coloque um número fora de contexto. 500% no aumento de receita? Como isso pode acontecer? Pensa aqui comigo. Vamos supor que sua empresa faturava no primeiro mês R$1.000 e depois no segundo mês ela vai lá e faturou R$5.000. Isso é muito plausível, um aumento de 500% e soa muito bem quando você fala, mas pensa isso no escopo de uma empresa grande. É muito impossível que exista um aumento de 500% em apenas 2 meses. Por exemplo, vamos supor que a receita então de uma empresa de R$100.000 e para ela fazer 500% disso, teria que virar uma receita de 500 mil. E isso é uma bela maneira de como mentir com a estatística, exatamente o contrário do que eu vou te mostrar agora, que é o famoso Data Storytelling, que é misturar a arte de contar boas histórias com o uso de dados. E agora eu vou te dar mais 6 dicas incríveis sobre como melhorar suas apresentações utilizando dados e estatísticas. Assim como esse valor que você está vendo na tela, nunca dê um número fora de um contexto. Vou trazer outro exemplo aqui para vocês. Vamos supor que esse gráfico é apresentado numa reunião, um gráfico da receita da empresa no mês de abril, e ele é um número que está mostrando ali que a receita foi de R$20.000 naquele mês, um pouquinho mais do que isso. Entretanto, a gente não consegue saber se esse número foi bom ou ruim. A gente precisa dos dados de janeiro, de fevereiro, de março, para entender se o resultado de abril foi fundamentalmente bom. Então, para isso, você vai ter que apresentar um contexto nesses números. Você apresentando aqui a receita de janeiro, fevereiro, a gente vê que em abril a gente teve uma receita recorde. Isso é um dado muito positivo para a empresa, então sempre dê um contexto para o número que você está apresentando. Nunca apresente um conteúdo sozinho, um número sozinho, sem nenhuma base de comparação, e nunca apresente também ele fora de um período histórico. Então, as 2 dicas que eu tenho para te passar agora é: nunca mostre o número sozinho, e se você for comparar, compare ou com os dados históricos de meses passados, ou por outro lado, você pode comparar também com os seus competidores. Veja quantos seus competidores venderam, cresceram no número de seguidores, e você compara com o seu próprio crescimento. Assim você consegue ter um parâmetro se sua empresa está indo para o lado bom ou para o lado ruim. E a próxima dica é fundamental, é como se fosse uma premissa básica para sua construção de dados, que é saber manipular os números. No geral, você vai precisar de algum software para te ajudar. E eu indico muito, o mais utilizado é o Excel ou o Google Sheets. Você tem que aprender a fazer gráficos a partir dessas 2 ferramentas. E é muito simples, você consegue encontrar vários tutoriais online, e eu estou devendo um vídeo de dicas de Excel para vocês, então me cobrem aqui nos comentários, mas saber manipular e construir os gráficos é fundamental. Eu vou te dar uma dica no final do vídeo que ela vai te ajudar muito nesse passo 2. Entretanto, agora eu vou te passar algumas regrinhas de bolso que você não pode esquecer. A primeira delas tem a ver com esse gráfico que eu estou compartilhando aqui com vocês. Nunca coloquem períodos diferentes para comparação. Por exemplo, aqui a gente está vendo a comparação de janeiro, fevereiro, março, abril e o acumulado do ano. Só que o acumulado do ano, como é a soma dos 12 meses, ele fica muito maior do que todos os outros, e você não consegue ter uma comparação se a receita de abril foi maior do que a de janeiro. Na escala do gráfico, ela fica muito parecida, sendo que quando a gente abre aqui, a gente consegue ver que a de abril é relativamente maior do que a de janeiro. Então a primeira dica é: nunca misture períodos, nunca misture anos e meses, nunca coloque meses e semestres, tente sempre colocar na mesma base periódica. E assim como eu vou mostrar também, utilizar esse slide como exemplo, é nunca polua seu slide. Quando seu slide tem muito texto, ou cores demais, ou muita informação, você não consegue entender a relevância dos dados. Aqui eu estou mostrando 4 gráficos para vocês, mais 4 parágrafos explicando mais dados. Isso é uma poluição visual muito grande para quem está assistindo sua apresentação, e quando a gente está na faculdade principalmente, que tem aquele dia de apresentação de todos os grupos, cara, você está quase dormindo, porque todo mundo apresenta os mesmos slides, nos mesmos modelos, e é sempre aquele bullet point, muito texto escrito e muito gráfico, muita informação em um único slide. Você pode ter 2 alternativas. Caso você precise colocar muitas informações em um slide, não faça como eu mostrei aqui para vocês. Você pode alterar e colocar de uma maneira mais didática. Por exemplo, aqui eu escrevi no 3º parágrafo sobre a origem do tráfego, mais de 30% vieram de estratégias de SEO. Eu poderia colocar aqui desses 30% de uma maneira muito mais clara e didática, sem encher muitas informações no meu próprio slide. Mas a grande recomendação é que você tenha pelo menos 1 a 2 gráficos por slide. Mas se você precisar colocar mais de 5 gráficos dentro de um único slide, a melhor alternativa é que você faça isso de uma maneira muito intuitiva. Então, esse é o melhor jeito que eu encontrei para botar muita informação sem colocar muito texto. Se possível, se você não tiver que submeter os seus trabalhos com os textos explicando, a minha sugestão é: nunca coloque
textos nos seus slides. Coloque apenas os gráficos e deixe o que você for comentar na sua voz, porque você vai estar palestrando, você estará falando e as pessoas prestarão muito mais atenção em você. Porque muitas vezes eu via apresentações que a pessoa colocava o gráfico e os bullet points, eu lia rapidamente os bullet points e nem prestava atenção no que ela estava falando, porque eu já sabia onde ela ia chegar. Então, para as pessoas prestarem atenção no que você fala, coloque apenas os gráficos e você, de uma maneira muito mais intuitiva e lúdica, você pode comentar sobre os gráficos que estão na tela. E a próxima dica envolve muito sobre o comportamento humano. Nós somos feitos para reconhecer padrões e muito mais fácil quando isso existe em cores. Então, quando você realizar um gráfico, assim como eu estou mostrando para você, se a gente quer destacar um mês que teve uma relevância maior para nossa empresa, a gente consegue colocar o mês de abril com uma cor diferente. Quando normalmente a gente constrói um gráfico através do Excel, Google Sheets, ele já vem naquela cor padrão para a gente. E na realidade você pode fazer essa alteração das cores. Aqui no software que eu estou utilizando, ele também traz essa funcionalidade e é muito importante para você dar destaque nos seus números na hora que você for contar uma história. Até porque aqui eu estou mostrando, a cor está dando um destaque para a relevância do mês de abril. E a próxima dica tem a ver com a formatação condicional dos dados. Já é uma dica um pouco mais avançada para quem mexe com planilhas, mas é muito importante, você já pode colocar em prática assim que você sair do vídeo. Você vai selecionar os números que você quer analisar, formatar, formatação condicional. No lado direito você vai clicar em escala de cores e vai alterar o padrão. Eu normalmente utilizo esse padrão do vermelho para o verde, então quanto maior o número, mais verde ele fica, que é um número maior. Mas essa escala você pode alterar em diferentes padrões com mais e menos intensidade. E aqui ele entende automaticamente para mim. O número que eu tenho menos intensidade é o vermelho, que é 3,4%, e o número que eu tenho mais posição seria aqui o 31,5%. Então ele já faz esses cálculos automáticos. E se eu inserir um novo numeral aqui dentro, por exemplo, ele vai reconhecer automaticamente que ele vai ser o maior. Já é uma inteligência dentro das próprias planilhas, você consegue fazer isso tanto no Google Sheets quanto no Excel. E aqui dentro, já para dar uma dica adicional para vocês, vocês podem fazer a criação dos seus gráficos. Vocês vão inserir gráfico e automaticamente ele já vai dar um gráfico para aquela determinada situação. Então aqui eu já tenho um gráfico com todas as minhas posições em renda variável e em ações. Inclusive esse canal tem alguns vídeos de investimentos, caso você queira assistir. E você pode alterar o tipo desse gráfico. Você pode botar gráfico de linhas, gráfico de barras, enfim, tudo isso aqui você pode alterar, mas nesse caso faz mais sentido o gráfico de pizza para a gente entender a composição. Isso compõe parte da próxima dica, que é escolher os gráficos corretos para o tipo de dados que vocês vão utilizar. E não faria muito sentido eu mostrar um gráfico de linha para vocês, não ficaria tão intuitivo. Eu saberia que eu tenho posições maiores aqui em alguns ativos, entretanto, eu poderia simplesmente colocar num gráfico de pizza que ficaria muito mais claro a relevância da porcentagem nessa situação. E aqui eu trago outro exemplo, quando a gente quer ver uma receita por produto, a gente está quebrando ali em vários segmentos, aqui eu tenho uma porcentagem igual para cada um, só que eu não consigo ver as diferentes e não fica tão intuitivo. Então, na teoria, eu poderia fazer um gráfico de barra que mostraria de uma maneira muito mais didática o quanto cada bebida compõe a minha receita. Isso pode ir para várias situações que você usa no seu dia a dia. O que eu poderia te dar mais dicas sobre essa versão, se você está procurando analisar dados ao longo do tempo, que tem períodos diferentes, o gráfico de linhas funciona super bem para você analisar as tendências. O gráfico de barra você pode utilizar também para entender a composição, porém, o gráfico de pizza funciona ali quando a gente está trabalhando com porcentagens, porque o círculo inteiro será 100% e a divisão dessas porcentagens estará sendo efetuada automaticamente pelo próprio Google Sheets. E assim como eu mostro para vocês aqui, uma estatística, por exemplo, aqui, estatística sobre o uso de aplicativos. Aqui eu estou entendendo ao longo da semana o quanto de vezes as pessoas abrem meu aplicativo ali dentro. Então o gráfico de linhas faz muito sentido para esse tipo de análise. Se eu colocasse num dado de pizza ou um gráfico em barras, não faria tanto sentido. Outra dica fundamental que eu utilizava muito na faculdade, eu construía sempre 2 slides. Um para submeter com os textos escritos para o professor avaliar e dar minha nota, e o segundo eu fazia apenas com os gráficos para eu apresentar na sala de aula, porque eu sabia que quando eu colocava muito texto, eu perdia sempre a minha audiência. E a última dica que eu falei que é a mais importante agora, que eu falei que eu vou ensinar vocês a manipular os dados, eu vou deixar aqui no link da descrição vários sites para você construir gráficos mais bonitos, assim como eu construí aqui para vocês utilizando o Canvas. Você pode utilizar o Power BI, o Google Data Studio, que é de graça. Eu recomendei vários outros sites que você pode acessar e criar gráficos mais intuitivos, que não sejam naquele modelinho tradicional do Excel. Enquanto você acessa
esses links que eu deixei na descrição, no primeiro comentário fixado, e aqui do meu lado também vai estar um vídeo falando sobre storytelling. Eu sugiro muito que você assista porque ele complementa muito bem esse vídeo sobre como contar melhores histórias. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.